que é sobre esse momento reflexivo, tá? Vamos aqui, olha, sexta-feira, então estamos atravessando a semana do judaísmo, né? Isso aí é uma maneira para a gente ir entendendo o judaísmo bíblico. Então, veja só, primeiro, no domingo, nós lembramos Abraão politeísta. Abraão era politeísta. Abraão não tinha uma visão monoteísta, não. Ele cria em outros deuses também. Entendeu? Ele cria no sentido não de obedecer, mas no sentido de crer que outros deuses existiam e que estava aí sendo tão Deus quanto o Deus dele. Entende? Ele chega, por exemplo, ele encontra o anjo, o chamado anjo do Senhor. 3 homens vieram e ele identifica um deles como o anjo do Senhor e ele adora. Ele adora aquele anjo do Senhor. Ele era politeísta, tá? A nossa tolice é que pode querer encobrir isso, mas ele era politeísta. Moisés, 500 anos depois, Moisés é enoteísta. Enoteísta. O que é enoteísmo? É quando você acredita em muitos deuses, mas você acha que o seu Deus é aquela coisa prepotente, quando você acha que o seu Deus é melhor do que os outros são pequenos, inferiores, são fracos, mas o meu Deus é mais poderoso do que todos os outros juntos. Era assim que Moisés entendia a respeito de Jeová, tá bom? Então, 500 anos depois de Abraão, Moisés agora já é enoteísta. Na terça-feira, a gente lembrou Davi quase monoteísta, quase. Davi tem uma visão muito boa sobre Deus, mas ainda assim tinha ainda alguma compreensão politeísta, tá? Ele chega a dizer assim, na presença dos deuses, né? Depois a tradução veio, na presença dos anjos, na presença do não sei do que e tal, mas não, é na presença dos deuses mesmo, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Entendeu? Na quarta-feira, a gente lembrou, no processo do desenvolvimento do judaísmo, a gente lembrou na época do exílio, lá em Babilônia, aí sim, Israel passa a ter uma ideia monoteísta, porém carnal. Como é isso? É um monoteísmo egoísta. Só existe um Deus. Os outros deuses são falsos, mentirosos, não existem. O povo é que está enganado achando que ele existe. Mas o nosso Deus é verdadeiro. É aquela coisa egocêntrica, aquela coisa doentia do ser humano. O nosso Deus é que é o Deus verdadeiro, o resto é mentira. Eles estão enganados, não existe o Deus deles. Agora, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus só pensa na gente, só gosta da gente. O nosso Deus não gosta de nenhuma outra nação, só nós. Essa é uma ideia egoísta, monoteísmo egoísta. Aí, na quinta-feira, a gente lembrou do período apocalíptico egocêntrico. Israel agora não se aceita somente a questão do monoteísmo egoísta, não. Ele agora quer a ideia do seguinte, o nosso Deus, aí que está o apocalíptico, a cultura apocalíptica. O nosso Deus vai mandar alguém para ser o nosso Messias e ele vai, então, nos usar, ele vai estar nos liderando para que a gente vença todo mundo, a gente seja poderoso, que a gente mande no mundo todo, aquela coisa humana, doentia, diabólica. Todo mundo tem que estar no meu controle, todo mundo tem que estar no meu poder. Essa coisa, diabólica. E lá está eles desenvolvendo isso, E aí é que o cristianismo pega isso e coloca em Jesus. Olha só. Aí, não, Israel, Jesus é que é o Messias prometido que vai levar vocês a dominar o mundo. Para atrair qualquer coisa. Olha, veja só a cabeça do ser humano. A gente inventa 1000 coisas para poder atrair o outro para o cristianismo. Não precisa. O nosso papel não é convencer as pessoas. O nosso papel é ser luz e sal com o que cremos. O Espírito faz o resto. Entendeu? Isso aí é o período apocalíptico. Hoje, sexta-feira, a gente lembra que com Jesus, monoteísmo prepotente do judaísmo. Como é o monoteísmo prepotente? Existe só um Deus.
a gente rejeita Jesus. Existe só um Deus. Isso é tão vaidoso que Jesus diz, olha, vocês são tão cegos que vocês não conseguem ver Deus em mim. Entendeu? Isso é cegueira, vocês não conseguem ver por causa dessa prepotência de vocês, essa arrogância de vocês. Isso cega vocês. E até hoje, olha, só para você ter uma ideia, grande parte das religiões, se não todas, eu não conheço todas, mas grande parte das religiões acreditam em Jesus. Umas não como sendo o próprio Deus, mas como sendo um filho de Deus, como um enviado de Deus, como um profeta, como um... Mas acredita em Jesus. O judaísmo não. O judaísmo não acredita em nada de ninguém, só eles é que tem a verdade, só a religião deles é a melhor. E nós cristãos pegamos isso para nós, só para a gente não fazer guerra com o judaísmo, né? Porque a gente puxa um saco grande, e aí é que está o grande erro nosso, né? Por isso que a gente sofreu muita perseguição, porque a gente não desgrudava do judaísmo e da maldade do judaísmo. Então, a gente diz, não, o nosso Deus é o Deus dos judeus. O Deus dos judeus é Jeová. Não tem nada a ver com o Deus de Jesus. O Deus o Deus Jeová, o Deus de Moisés, o Deus do judaísmo, é um Deus perverso, é um Deus vingativo, é um Deus egoísta, é um Deus prepotente, é um Deus intolerante. Por que eles matam daquele jeito os árabes até hoje? Matam mesmo, eles não têm pena não. Isso é matar mesmo. A ideia deles, agora mesmo foi eleito um gabinete lá, uma quantidade, agora quem está no poder, né? A ideia, se eles tiverem, na primeira oportunidade que eles tiverem, é expulsar os árabes ali da região deles. Entendeu? A ideia deles é essa. Então, esse tipo de religião não aceita nada de ninguém, só a religião deles é a melhor, o resto é mentira. Continua ainda nessa ideia. Cegueira. Entendeu? Muito bem. Então, por que Jesus veio com esse povo? Porque, veja só, Jesus vindo nesse povo, digamos que uns 5 ou 6 vão ser salvos de lá para cá porque se converteram. 5 ou 6. Eu estou exagerando, tá? Mas 5 ou 6. Se Jesus viesse em outro povo, nenhum, de tão arrogantes que eles são, nenhum seria salvo. A vinda de Jesus, pelo menos, salvou, além de salvar outras nações e outras religiões, né? Vai salvar alguns ali também dos judeus. Então, valeu a pena. Entendeu? É a questão de estratégia. Deus quer salvar o maior número possível de pessoas. Então, salvaria um pouco mais vindo entre os judeus do que se ele não tivesse vindo com os judeus. Porque aí judeu nenhum seria salvo, porque ninguém ia se converter. A arrogância não deixa. São arrogantes demais. E nós, cristãos, herdamos muito disso, tá? Essa teologia americana que é imposta sobre nós nos faz muito arrogantes. Nós nos sentimos melhores do que qualquer outra religião. Nós brigamos entre nós achamos que somos melhores uns do que os outros. Entendeu? Então, só a misericórdia do Senhor mesmo com a gente, né, para suportar tanta coisa. Então, essa é a semana, né? Amanhã a gente fecha, a gente vai ter um outro tema para amanhã. Aqui está o mês de novembro, hoje é o dia 4, então eu destaco aqui essa ênfase. Mês de atenção evangélica, a Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram. João 10:26, são ovelhas de Jesus aqueles que se deixam crer pelo Espírito Santo. Jesus falando aos judeus, só são ovelhas de Deus, só são filhos de Deus esses. Vocês não são. Efésios 2:8, a salvação é pela graça, por meio da fé, operada pelo Espírito Santo. Tá? Então, esses são textos bíblicos, não é, que a gente faz ênfase para esse mês de novembro. Vamos lá para o Facebook. Então, vamos ver no Facebook o que a gente pode destacar nessa oportunidade.
Primeiro, tá aqui, cadê? Primeiro, a gente começa aqui com sexta-feira, vamos ver quais são os comemorativos de hoje. Dia do Inventor e da Invenção, Dia Nacional do Oficial da Reserva. Era para ter tirado isso aqui, que negócio de... depois de todo o histórico que eu já li a respeito de Exército, Aeronáutica e Marinha, eu resolvi abolir esse povo, porque o histórico não é favorável a nós, é favorável a eles, aos interesses deles, aos ganhos deles, à exploração, mas para o Brasil não tem nada de produtivo nesse povo, entendeu? Até aquela guerra que foram lá para defender a democracia, que nada, aquilo ali foi um pretexto americano, inventaram aquela guerrinha de fim de quintal lá para botar os brasileiros, só para poder envolver os brasileiros na guerra. Getúlio Vargas não queria entrar na guerra. Aí veio a Marinha Americana, derrubou um navio brasileiro para provocar. E disse, não, nossa investigação está dizendo que foi a Alemanha que afundou o navio. Então, a gente vai passar com o navio aí, pegar alguns soldados, porque nós temos uma tarefa para vocês. Aí foi lá e botou no fundo de quintal lá uma guerrinha lá no Monte Castelo, uma coisinha lá sem graça, que não mudou, não mudaria nada aquilo. Ali é um pretexto para empurrar o Brasil lá. Veja só, até o que parece que prestaria esse exército foi tudo fake, tudo mentira. Aquilo não mudou nada. Aquela guerra, se aquilo o Brasil tivesse perdido ali naquela batalha, né? Se tivesse, que não perderia, porque eram os gatos pingados, alemão ou italiano ou o que seja, que estava lá fazendo uma coisinha, né? Escondido, e eles foram lá guerrear, né? Mas era fake, mentira. Então, nem para isso o exército prestou. Também aqueles fumacês que a gente viu aí, aquilo não levaria mesmo a lugar nenhum, não é? Porque eles estão preocupados com eles. Preocupados com a grana deles, o bolso deles. Ninguém está preocupado com armas, com coisa não. É com o bolsinho deles. Tudo cheinho, né? Conta bancária boa, Viagra à vontade, como é que chama? Prótese peniana à vontade, do jeito que eles quiserem. O que eles querem mais? Então, eu coloco aí, era para ter tirado esse negócio, né? Não tem nada que comemorar nessa gente, né? E não é de agora, não. Desde 1900 e bote força, que não presta para nada, é só para fazer golpe. O tempo todo é para amedrontar a organização política e social do país. Entendeu? Então era para ter tirado. Desculpem, né, eu ter mencionado essa raça aí. Muito bem. E também está aqui, Dia Nacional da União dos Escoteiros do Brasil, né? Que também é outra coisa americana que tem que se pensar direito historicamente o que significa. Dia Mundial do Celular. Dia Mundial do Humor do Rádio e do Humorista do Rádio. E Dia Internacional da Alegria Contagiante, né? Então, hoje é o dia desses comemorativos. Aqui tem, para fazer a vida melhor, algumas orientações, e a primeira diz assim: rejeição não significa que você não seja bom o suficiente. Significa que a outra pessoa falhou em perceber o que você tem de melhor. Quando você é rejeitado por alguém ou alguma coisa, não está dizendo que você é inferior. Está dizendo que a outra pessoa não teve a oportunidade de conhecer todos os seus não é benefício não, mas suas virtudes, tá bom? Aí todo mundo sai perdendo. A gente tem esse problema, a gente tem dificuldade de ver as virtudes das pessoas. Testemunho. Reafirme o seu desejo ou compromisso de ser melhor luz e sal para o mundo. Reveja isso. Senhor, como é que eu faço para ser melhor luz e sal, como tu queres, para este mundo, para meus vizinhos, meus amigos, para minha rede social, entendeu? O que é que eu posso fazer, Senhor, para ser luz e sal neste mundo, tá? Consulte Jesus, tá? Não consulte as pessoas não, porque as pessoas não sabem. O próprio Jesus promoveu, escandalizou pessoas. Não disse aqui na estante? Foi chamado de beberrão.
foi chamado de amigo de pecadores. Isso aí tudo é escândalo. Mas aí ele sabia, Jesus sabia que estava fazendo certo, porque ele consultou Deus. Ele era o próprio Deus, né? Não consultou pessoas, tá bom? Personalidade. Hoje é o dia do temperamento melancólico. Tá? E aqui tem características do temperamento melancólico. E a gente lembra o livro de Números, né? Um dos ensinos do livro de Números é: guerras e matanças nunca seria a vontade de Deus, até porque ele não precisaria disto para levar em paz os hebreus para a convivência com os cananeus. Deus amava os israelitas e amava os cananeus. Deus não precisaria dizer: Israel, vai lá e mata todo mundo. Isso não é de Deus. Isso é de Jeová. Mas de Deus não. Entendeu? Então, Deus poderia... O Deus que eu conheço, né? Como é que diz o texto? Mas pela força do meu espírito, né? Não por força nem por violência, mas pelo poder do espírito. Ele levaria o povo de Israel a ir conviver em paz com os cananeus. Esse é o Deus de Jesus. Aquele Deus de Moisés, não. Moisés, vai lá e mata todo mundo. Isso não é Deus. Isso é um Zé qualquer. O Deus de verdade, o Deus de Jesus, é o Deus de Moisés. Vá e ame os cananeus. Diferente, né? Diferente. Moisés, vá com o povo e ame os cananeus. Conviva com eles. Sejam bênçãos das minhas mãos para os cananeus. Esse é o Deus de Jesus. Esse é o Deus de Jesus. Aquele negócio de vai lá e mata todo mundo? Não conheço esse Deus. Tem nada a ver com o Deus que Jesus ensinou. Tá bom? Vamos ver mais aqui. Aqui está aquele convite para que as pessoas possam se inscrever no nosso canal. Deixa eu colocar aqui aquela explosão convidando as pessoas a se juntarem, né, na inscrição do nosso canal. Vamos ver mais aqui. Aqui tem agora, notícias do cristianismo. A notícia diz assim: polícia agride moradores da ocupação em São Paulo e Chico Pinheiro ironiza: com bolsonaristas são tchutchucas. Essa é a polícia. Essa é a polícia. Onde é negro, cacetete. É pobre, cacetete neles. É mulher, cacetete nelas. Se possível, bota o joelho no pescoço, tá? Se possível. Apaga a câmera e bota o joelho no pescoço, se possível. Né? Se ninguém estiver vendo e ninguém estiver filmando, joelho no pescoço, não tem pena não. Agora, é para rico? Não. Aí faz como fez com Roberto Jefferson. Aí a polícia toma bala, toma granada na cara e ela fica lá quietinha. Aí depois vai dizer: por favor, Roberto Jefferson, por favor, aceite. Essa é a polícia. A banda podre da polícia. O joio da polícia. Agora, negro? Favela? Não. A gente primeiro atira. Depois pergunta: tem bandido aí? É assim. E a gente paga para eles fazerem isso. Olha que absurdo. A gente paga. Por que a gente paga para eles fazerem isso? Porque a gente não sabe escolher a quem botar uma arma na cintura. A gente não escolhe. Um Zé Ninguém que não saberia fazer outra coisa. Um Zé Ninguém doentes que são amantes das armas, resolvem ser polícia para poder se sentirem mais homem do que os outros e sai matando pobre, negro, favela, mulher, homossexual e etc. E a gente paga para essa raça fazer isso. Aí o que a gente faz? Olha, se vocês matarem alguém, quem vai julgar vocês
são vocês mesmos. É um incentivo a matar. Sai matando, polícia. Porque quem vai julgar vocês são vocês mesmos. E o cristianismo se cala. O cristianismo concorda. O cristianismo aplaude. Em nome de Jesus, a gente aceita que vocês façam isso. Essa é a polícia. Essa é a polícia. Tem mais. Aqui tem a Polícia Rodoviária Federal contradiz Aras, que é o Procurador-Geral da República, e afirma que ainda há bloqueios em estradas. É tanta gente mentirosa fazendo parte das instituições no Brasil que quem comete o crime sabe que não vai acontecer nada. É tanta gente, é tanta mentira, é tanta gente mentirosa e toda hora estão desmentindo um ao outro e fica por isso mesmo. Tornou-se uma coisa normal mentir. As instituições, juízes mentirem, polícia mentir, ministro mentir. É normal. Ninguém faz nada. Eles sabem que podem mentir. E nós nos calamos. E muitos de nós aplaudimos, gostamos, porque, inclusive, muitos de nós é quem mais mente, os que mais mentem, e ainda distribuem mentiras. E a gente calado, concordando. É um país de mentiras. Quanto maior o número de evangélicos no Brasil, mais mentiroso o país fica. Então tinha que acabar com essa raça. Se está prejudicando a sociedade, tem que dar fogo nisso. Acabar. Ou então ficar colar, botar a polícia em cima dos evangélicos. Tem evangélico aí? Tem. Bota a polícia de... A polícia não, que a polícia é outra mentirosa, mas a grande parte, grande banda da polícia é mentirosa. Então não adianta. O que é que faz? Não faz nada. Fica por isso mesmo. Eita, povo de mentiroso. Ô bicho evangélico mentiroso. Tem mais coisa aqui. Aqui diz assim, Gleisi critica sangria e diz que a Petrobras tem que servir ao povo brasileiro. O petróleo é nosso, mas quem ganha são os acionistas. O Brasil termina sofrendo. O petróleo é nosso. É do Brasil todo, não é de acionista, não é de quem é dono da Petrobras, não. Mas aí está acabando o governo, aí a Petrobras, não, gente, vamos correr, botar dinheiro, tirar logo esse dinheiro, porque o outro governo não vai mudar a maneira, porque agora é assim, quem determina o preço do petróleo é o mundo, o preço do mundo. Então o petróleo não é nosso. Mas para o Brasil, se o petróleo é nosso, quem tem que determinar o preço somos nós, o povo, não é o mercado internacional. Mas tem a sociedade. Não, quem entra na Petrobras e compra ações tem que saber que o petróleo é nosso. Nós estamos dando um dinheirinho para ele, mas o petróleo é do país, é para o bem do país e não para o bolso maligno e capitalista deles. É do povo, é para o bem do povo e não da ambição gananciosa, bandida que eles têm. Entendeu? O petróleo é nosso, não é deles. Muito bem, tem mais notícia aqui. A ONU diz: mundo está distante do financiamento necessário para adaptação climática. A ONU e nada é nada. A ONU não vale nada. A ONU só tem conversa. Só conversa. Né? Ela não senta para dizer, olha, sabe quem é que está fazendo isso com o mundo? É o capitalismo. Não pode dizer não. Caladinho. Não pode falar mal do capitalismo, não. América, Estados Unidos, os ricões. Não pode falar não. A culpa é dos governos. Mas ela sabe que quem manda nos governos são os ricões, é quem paga a campanha deles, é quem manda e desmanda no mundo todo. Ele não fala, não.
Só os governos trabalhem para isso. Não, é um bando de bandidos ricaços que tem aí, é quem estraga o planeta. Eles não querem saber negócio de planeta, se o planeta está ruim ou bom. Eles querem dinheiro. E outra coisa, se eles moram num país e está sofrendo com o problema climático, eles arrumam as malas e vão para outro país, porque eles têm casa em 200 países. Não estou preocupado com o negócio de enchente, de degelo, de não sei o que lá. Não. Eles querem a grana, que o resto que se mate. O resto que sofra. Eles querem a grana, o amor ao dinheiro. A Bíblia que diz, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o amor ao capital, o amor ao lucro é a causa de todos os males. Mas ninguém fala. Fica todo mundo achando que a culpa é minha. Por quê? Porque eu jogo papel na rua, porque eu uso geladeira. Não, a culpa é deles, que estão cada vez mais ricos, explorando, estragando a natureza. A culpa é deles, mas ninguém fala, porque eles são os detentores da grana. Aí a culpa tem que cair em cima de mim, que não tenho a grana. Entendeu? É o mundo, né? Mas a culpa não é deles não, a culpa é nossa que nos calamos. A gente sabe, a gente gosta de ficar na ignorância e continuar aplaudindo eles. Entendeu? A gente não é organizado, eles são, mas a gente não é organizado. A gente gosta de ser ludibriado por eles. Aqui tem outra coisa, olha a cara desse soldado. Isso aqui é um policial, viu? Não é o Diabo 4, não. É só um policial pago pelos nossos impostos para ajudar na segurança nacional, tá? Não se assustem, não. Aí tá aqui assim, a PM do Paraná autoriza bloqueio parcial e admite prevaricação por não agir contra golpista. Aí a cara. Não é só lá no Paraná, não. Claro que Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, essa influência europeia, a gente vai falar um pouquinho mais aí na frente, essa influência europeia. A Europa é aquela coisa desgastante lá, né? Preconceituosa. Lá é todo mundo requintado, é tudo preconceito, entendeu? Então essa influência é muito forte, principalmente nos nossos estados do Sul. Por que falam mal do Nordeste? Influência. O sangue. O sangue. Eles estão aqui para escravizar nós. Entendeu? Eles vieram aqui para tirar da gente, eles enricarem. A gente só presta para ser escravo deles. Aí, a cara do soldado. Isso aí ilustra bem, não é? O que é que o Sul faz em relação ao Nordeste. Não é porque vota contra as coisas dele, não. Sempre, com voto, sem voto, sempre foi assim. Sempre foi assim. Vamos ver mais aqui. Tem outro aqui. Presta atenção nessa também. Após atacar Lula durante campanha, Edir Macedo agora fala em perdão. Só foi eleito pela vontade de Deus. Olha aí. Evangélico. É isso aí que o mundo vê na gente evangélico. Entendeu? O problema aí não é nada. É só grana. Os favores que ele vai colher em estar dando esse apoio. Ele está em busca de favores. Esse é o evangélico. É a cara dos evangélicos. Tanto do joio quanto do trigo. Porque o trigo se cala. Quando a gente se cala, a gente diz para o mundo, a gente consente com o que o joio faz. Entendeu? Tem mais. Diz aqui, Lula quer militares defendendo a Amazônia. O exército, essa raça toda. Pelo menos para prestar para alguma coisa. A Amazônia já não é nossa. Mas pelo menos vamos ver se a gente recupera. Né? Mas se eles cuidarem da Amazônia como cuidaram da favela no Rio, que não fez diferença nenhuma a presença deles ali, né? Aí a Amazônia vai estar mais perdida ainda. Se eles cuidarem da Amazônia como cuidaram na época do golpe militar, aí é que a Amazônia vai deixar de ser da gente há muito tempo. Entendeu? O que mais? Veja só aqui. Outra informação. Parlamentares evangélicos
vão negociar com Lula. Centrão. Os parlamentares evangélicos, né? Provavelmente os grandes difusores das mentiras que foram produzidas e que os evangélicos distribuíram muito bem, como ninguém, nem o diabo conseguiria fazer a divulgação que os evangélicos fizeram, né? Agora os parlamentares estão em busca de negociar, ó, grana, em busca de saber o que vão ganhar com o governo. Evangélicos. É a cara da gente. Tem mais aqui. Como é que tá aqui? A notícia diz assim: Hitler foi melhor que Jesus, diz professor de história em Santa Catarina. Educador é investigado. Hitler foi melhor do que Jesus. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, o interior de São Paulo. Influência europeia. Preconceitos, intolerâncias, ignorâncias. É isso aí. Certo? E tem aqui outra notícia. Veja só. A notícia diz assim: Ciro Nogueira sinaliza aliança com PT. Centrão. Grana. Benefícios. O que eles querem é isso. Mas todo mundo que votou neles sabia disso. Sabia que se tratava de pessoas que gostam da grana e que são vendidos facilmente, tanto os evangélicos quanto esses aí. Ninguém saiu enganado, não. Esse é o histórico deles. Não seria diferente agora. Tá? Então não tem negócio, né, de nada disso. Aqui acho que é a última notícia, deixa eu ver. É a última, diz assim: Mourão insinua que Estados Unidos barram o golpe. Quer dizer que se os Estados Unidos não barrasse, haveria golpe? Sim! O exército só presta para isso. Agora, veja só, quem manda no exército é a América. Porque o povo brasileiro não manda. Se não houvesse a América segurando, haveria golpe. Entendeu? Quer dizer, você tem sua riqueza e tem um cachorro para tomar conta da sua riqueza. O cachorro você paga caro para tomar conta da sua riqueza. E quem manda no cachorro é quem quer roubar a sua riqueza. E nós cristãos calados, aprovando, gostamos, somos masoquistas, altamente masoquistas. E usamos ainda o nome de Jesus nesse masoquismo. Entendeu? Ok, vamos ver aqui, mas aqui tem o culto de hoje, né? Que nós já estamos realizando, olha aqui, 4 curtidas. Aqui tem Carlos Oliveira, Juliana Correia, Leones Alencar, Edneuza Nascimento, são queridos e queridas que já curtiram o culto. Aqui nós temos uma poesia, né? Noite dos gostosos, noite de gostosos sonhos, né? Tá aqui uma. Aqui tem sobre mentiras evangélicas. Aqui tem a pesquisa, aquela pesquisa sobre evangélicos. Aqui tem outra questão de mentiras, né? Um ateu dizendo para nós, pastores, né, que Jesus não seria nada do que a gente tem sido. Olha que maravilha. Fim do mundo, né? Tá aqui. Aqui tem saiba os dois lados da guerra, em vez de a gente ficar só escutando o lado mentiroso, anglo-saxão que a mídia mostra, a gente também ouviu o outro lado mentiroso da guerra que é contado pela Rússia. Para a gente não ficar só, né, embalado por uma mentira. A gente escuta as duas mentiras e a gente vai tirando algumas conclusões, tá bom? Aqui está falando sobre o cristianismo trigo, que a gente um tema que a gente já tem trabalhado no nosso culto. Aqui está falando sobre psicoterapia, que é um dos braços do quarto pastorado que nós estamos exercendo no reino de Deus.
Aqui tem reassista nossos vídeos, respostas, tá bom? Aqui tem sobre igreja bíblica de cristãos em família. Depois que deixei de pastorear a igreja, né? O que eu tenho sabido e mantido contato com pessoas fora de igrejas que são cristãos é uma coisa impressionante. As igrejas têm colocado mais cristãos verdadeiros para fora do que mesmo joio. Vamos ver mais aqui. E aqui o culto hoje, né? Que na verdade é o culto de ontem, o culto inteiro ou partes do culto. Então, onde estão? E a gente coloca aqui para que as pessoas tenham acesso. Tá bom?